palavra pelo prazo regimental. Perfeito. Somente agradeço, cumprimento os ilustres julgadores, eminente relator, presidente, demais serventuários de justiça e advogados aqui presentes. Excelência, o caso ele trata-se de concurso público, trata-se de prova discursiva de concurso público em relação à nota que um candidato teve, onde a banca examinadora não justificou o motivo pelo qual o candidato recebeu uma nota na prova discursiva. Excelência, aqui é um tema, apesar de ser bem pontual, em relação a controle jurisdicional de prova discursiva, nós estamos diante de uma situação, Excelência, que é muito importante, e inclusive a gente percebe-se o judiciário num certo conflito, até mesmo do ponto de vista basilar do direito, no sentido de separação dos poderes, no sentido, o poder judiciário não pode intervir no mérito administrativo, né, que é a grande celeuma aqui da discussão, em relação a até que ponto o judiciário pode ou não interferir aqui numa determinada situação envolvendo questões de concurso público. Excelência, com a devida vênia, eu quero inclusive trazer, Vossas Excelências são conhecedoras, inclusive do julgamento do Supremo Tribunal Federal, que trata justamente sobre essa questão aí do controle jurisdicional de questões de prova de concurso público. E eu peço vênia para ler a ipsis literis o trecho da repercussão geral que é utilizado tanto pelos juízes de primeiro grau quanto por várias outras câmaras, outros embargadores, no sentido de muitas vezes nem apreciar a legalidade aqui envolvida, apenas alegando que não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora e não faz uma análise mais pontual. E eu peço vênia, com devido respeito a Vossas Excelências, para trazer esse trecho, em que pese já seja conhecedor, Vossas Excelências já sejam conhecedores dessa repercussão geral. O que se pede aqui, Excelência, é que seja realmente verificado a particularidade do caso concreto. Uma vez que quando nós estamos diante dessa repercussão geral, na própria repercussão tem um dispositivo que fala que não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora na avaliação das correções. Então, é muito pontual esse trecho. E por que eu trago de forma muito pontual esse trecho? Porque o que se pediu lá na nossa petição não é que o Poder Judiciário venha corrigir a prova do candidato. Não se pede aqui, Excelência, que o Poder Judiciário adentre no mérito, no critério de correção, mas sim que o Judiciário adentre no controle de legalidade do que aconteceu, no controle de legalidade. E como que funciona a questão da legalidade na prova discursiva? No nosso recurso de apelação, só trazendo uma base específica, o juiz de primeiro grau, ele não apreciou em relação aos pedidos de forma específica, quando nós falamos para que seja reconhecida nulidade na maneira como a banca examinadora conduziu. Nós não pedimos para que o judiciário fizesse uma nova correção, mas sim que verificasse o controle de legalidade. E o juiz de primeiro grau apenas alegou dizendo o seguinte, o judiciário não pode adentrar no mérito administrativo, logo nego o direito aí do candidato porque o judiciário não pode intervir. Então o que eu peço a Vossa Excelência nesse contexto é que seja analisada a particularidade desse caso. O candidato ele precisava de apenas 0,37 pontos na prova discursiva para ele conseguir ser considerado aprovado. E, Excelências, quando ele fez o recurso administrativo, foi juntado os prints, a resposta que a banca examinadora deu em relação ao recurso administrativo. É importante ressaltar que a banca, ela simplesmente atribuiu a nota ao candidato, sem trazer a devida justificativa em relação ao motivo pelo qual ele tirou tal pontuação. Se a banca examinadora ela não obedece o princípio da motivação dos atos administrativos, ainda mais numa situação que vai gerar ali uma reprovação ou não em um concurso público, esse ato administrativo, que é a motivação da banca em relação à nota, que é um ato administrativo, quando a banca não faz a devida motivação, esse ato administrativo ele está eivado de ilegalidade. Porque um dos requisitos para um ato, inclusive que envolve ali uma situação que vai gerar, o efeito desse ato vai gerar uma reprovação, se nós utilizarmos, infelizmente, nós não temos aí a lei geral dos concursos públicos, né, no âmbito para regular essa toda situação, então acaba que a regulação e os entendimentos ficam dispersos aí nas jurisprudências, nos entendimentos doutrinários e nas repercussões gerais.
Então, Excelência, nesse caso específico, ficou bem claro que a banca examinadora simplesmente atribuiu uma nota sem a devida justificativa. Se não houve a devida justificativa, nós estamos diante de um ato administrativo que gerou uma reprovação de um candidato sem justificar. Logo, a ilegalidade se consta nesse sentido. E o candidato, inclusive, Excelência, sendo mais pontual ainda em relação ao contexto, quando ele interpõe um recurso administrativo, a banca, ela simplesmente coloca assim, indeferido, e ela traz uma resposta totalmente genérica, e peço Vênia para ler um trecho aqui, que foi tudo juntado em sede de apelação, um trecho da resposta da banca, que ela diz o seguinte: a banca examinadora avaliou o texto do candidato com problemas em relação aos itens definidos no edital do certame, quando comparados com o espelho do gabarito do padrão de resposta desejado. Ora, Excelência, a resposta que a banca examinadora foi uma resposta totalmente genérica, que poderia ser utilizado para qualquer candidato, e ela não especificou quais itens do candidato que foi lesionado. Ora, se nós estamos diante de um concurso público, onde a banca examinadora ela é pautada pelo princípio da motivação, pelo princípio da eficiência, inclusive o princípio da legalidade, a banca examinadora, em que pese que se trata de algo subjetivo, ainda que seja subjetivo, existe a objetividade. Em qual sentido? A objetividade no parâmetro. Existe a objetividade no parâmetro em relação ao próprio padrão resposta que a banca disponibilizou. Ora, se a banca disponibilizou um padrão resposta, ela deveria falar: o candidato não respondeu tais e tais requisitos. E a banca não fez isso. A banca simplesmente ela dá uma resposta genérica dizendo: o candidato não cumpriu com os itens do edital. Ora, onde fica a segurança jurídica do candidato? O candidato, ele faz uma prova discursiva, ele tem o direito de saber quais pontos que faltou ele colocar. Ele tem o direito de saber, ele precisa saber, faltou isso aqui, menos um ponto, menos 0, tanto por causa de erro de português, por causa de erro gramatical, concordância. Como é que fica essa questão da segurança jurídica? Inclusive, Excelência, é importante o Poder Judiciário, nessas situações, fazer uma apreciação da legalidade para que não ocorra as arbitrariedades da banca examinadora, inclusive subjetividade. Subjetividade a ponto de, na prova discursiva, o candidato ele consegue uma excelente pontuação na prova objetiva, e aí, de repente, numa prova discursiva, ele fica a critério da subjetividade do examinador, sem que o examinador, a pessoa que vai corrigir as questões, uma redação, uma prova discursiva, ele tem que se pautar por critérios objetivos, até para que seja obedecido o princípio da impessoalidade. Porque se a administração pública ela não tem que justificar, dizer que a administração pública é discricionário. Até que ponto alegar essa discricionariedade vai ferir ali a segurança jurídica, vai ferir ali a lisura do concurso público? E, infelizmente, muitas bancas examinadoras e examinadores ali na hora de corrigir as provas aproveitam essa oportunidade da subjetividade da prova discursiva e acaba atribuindo uma nota ali para os candidatos, e onde fica a segurança jurídica. Por isso é importante, ainda que seja uma situação de prova discursiva aqui, não se trata de mérito administrativo, mas sim de ato vinculado, porque a partir do momento que a banca examinadora ela disponibiliza um padrão resposta, esse padrão resposta vincula a banca, e vincula a banca na análise da própria prova discursiva. Então nós estamos diante de um ato vinculado, e não de um ato discricionário, mas sim um ato vinculado ao próprio padrão resposta. Se o candidato respondeu de acordo com o padrão resposta, compete à banca, por um processo até mesmo de subsunção, de fazer uma comparação entre o padrão resposta e até mesmo a resposta do candidato, e demonstrar: faltou esse ponto, esse ponto. O judiciário não pode entrar na interpretação do candidato, mas o judiciário pode sim fazer uma análise a partir do momento que a banca disponibiliza um padrão e a banca disponibiliza um padrão e faz um comparativo com o próprio resposta do candidato. É possível o judiciário, nesse contexto, fazer um controle de legalidade, porque se o candidato responde de acordo com o padrão e a banca não concede a pontuação,
nesse contexto, está evidente uma ilegalidade, não precisa de uma interpretação discricionária, uma interpretação da questão. Então, Excelência, eu peço vênia por ter me alongado, peço escusas aí por ter alongado, mas é uma questão muito particular, é uma questão muito pontual para fazer até mesmo essa diferenciação da discricionariedade com a questão do ato vinculado nesse contexto das provas discursivas. E logo, nesse caso concreto, não se encaixa por um processo até mesmo de distinguish, para fazer a distinção, por que nesse caso não se aplica essa jurisprudência do STF, porque nesse caso específico não se trata de fazer uma interpretação da questão, mas sim de controle de legalidade. No primeiro grau, foi pedido na petição inicial, não para que o judiciário corrigisse, não para que fosse corrigido a redação pelo Poder Judiciário, mas sim que fosse declarado a nulidade na maneira como a administração pública atribuiu a nota ao candidato. Então, Excelência, pede-se que seja reformada a sentença, uma vez que compete sim ao Poder Judiciário fazer o controle aí de legalidade. E no caso concreto, ficou evidente aí a legalidade. Muito obrigado, Excelência.